Olá, sou professora, doutora Débora Fontes. Estou aqui para falar com vocês sobre verdades, mitos sobre a neuropsicopedagogia. Vamos lá? Reflita sobre isso. Pois é, pessoal, nossos alunos de neuropsicopedagogia, psicopedagogia, arte e educação, qual é a importância da neuropsicopedagogia para a educação? Para começar, pense um pouquinho e reflita sobre isto. Eu transformo a vida de profissionais que começam a trabalhar e está querendo trabalhar sobre o atendimento neuropsicopedagogia. Você está em 2022 da neuropsicopedagogia, o ano que você deve colocar a psicopedagogia em ação, em prática, colocar seu trabalho neuropsicopedagógico em prática. O jaleco deve ser usado em que cor? Não devemos usar o jaleco colorido, jalecos estampados, esses não. Vamos usar somente jaleco rosa claro, verde claro. Eu não recomendo utilizar esse tipo de jaleco coloridão. Nós vamos trabalhar com adolescentes, com crianças, e trabalhando com eles, ele não entende e eles não têm foco. Ele tem algum prejuízo de aprendizagem. O que é que a gente quer? A gente quer que ele foque na aprendizagem. Então, quando eles vão estar prestando atenção, o jaleco colorido, o jaleco de cachorrinho, de florzinha. Nós vamos estar trabalhando com crianças com déficit de aprendizagem, falta de foco, falta de concentração. Por isso, o jaleco não é para tirar atenção, é apenas para te dar uma ferramenta, uma autoridade, para separar o seu momento de trabalho. É importante, super importante usar o jaleco. Agora, cores clarinhas. Pode ser bem clarinho, branco é o básico. Jaleco, não precisa ser aquele de pediatra. O meu jaleco, eu fiz o seguinte. Ele é branco, tá? Com os botõezinhos escondido. Não é igual ao do pediatra, mas é do neuropsicopedagogo, que ele, no bolso, eu deixo guardado escondidinho várias cores. No meu bottom é uma borboleta. Então, algumas coisas só, para depois do atendimento, depois da anamnese, depois de estar trabalhando com ele, eu venho com brincadeira. Ou então, quando ele chega, eu digo assim, já no meado do tratamento, né? Você está se sentindo como? Aí eu puxo o meu jaleco e mostro cores. Com isso, eu vou entender que ele está com sentimentos hoje daquela cor. E a cor que ele tiver, eu vou estar sabendo quais as emoções dele. E no decorrer eu vou brincando, mas o jaleco é branco, porque os mitos e verdades é isso aí. O jaleco não pode ser coloridão como pediatra. Ele tem que ser branco, ou azul claro, ou verde claro. Sabemos que nós, psicopedagogos, temos que focar e ajudar ele a focar no material que vamos trabalhar, no tratamento, ok? Deu a entender essa parte? Uma dica, quem quiser colocar vinho, bordô, o azul escuro, pode. Eu prefiro o branco com algumas coisas escondidas para estar dando o meu pulo do gato, mas eu sei que eu tenho que trabalhar com ele focado nas atividades, ok? Esse aí, entre mitos e verdades, você já sabe, né? Então, não usar aquele estampadão colorido, cheio de informações, para ele ficar focando nos desenhos. Você pode colocar a logo do seu, né, com o seu nome, com aquela atividade neuropsicopedagogo e colocar o símbolo da sua empresa ou da mesmo do APPP, ok?
Então, pode muito ser jaleco colorido, porém, não tem muitas informações. Pode usar jaleco nas palestras? Pode, ele é a sua marca. Então, você pode usar o jaleco nas suas palestras, porque é importantíssimo. Então, tem jaleco muito quente, mas você pode usar um jaleco mais fino, com golinha, manga, dobra a metade, como eu dobrei o meu blazer. Então, é importantíssimo você se identificar atrás do jaleco. Você sabe que tem o jaleco para você fazer sua palestra, jaleco para atender bebês, jalecos para atender jovens, adolescentes, idosos. Então, você escolhe o jaleco que você quiser, ter jaleco mais de um ou mais de três, para você estar usando no período de atendimento, de palestra. Cada um você pode ver o modelo do seu jeito. Então, olhe bem, jaleco colorido, liso, pode? Ok, verdade, pode, ok? Aí eu pergunto para vocês, como o neuropsicopedagogo chega nas escolas? O que o profissional tem? Ninguém chega em qualquer lugar sem um currículo, sem um planejamento, sem uma atividade, sem uma estratégia. Você é uma psicopedagoga, você é uma neuropsicopedagoga. Você não vai ser contratada. Você pode ser contratada ultimamente até em algumas cidades que eu achei interessantíssimo, como Camaçari, Lauro de Freitas, já estão contratando neuropsicopedagoga, psicopedagoga, não só para trabalhar no CAPS, mas trabalhar nas escolas. Eu achei interessantíssimo. Elas não ficam direto na escola, mas se tem uma solicitação, daí você e seu projeto ser escrito, oferecer um serviço e prestar esse serviço de neuropsicopedagogo no seu meio, no seu trabalho, você tem que estar com o seu material pronto. Se você tiver um livro, ótimo, um livro. Por isso que eu sempre falo às minhas alunas, no TCC dela, que pode transformar em um pequeno livro, inclusive com planejamento e atividades que ela pode apresentar na empresa, na escola, no hospital, onde você for querer trabalhar, qual o seu foco de trabalho. Então, você tem um pequeno livro que é uma apresentação e não é tão caro para você publicar um ou dois ou três ou quatro como um currículo, mas você apresenta um trabalho decente, entendeu? Então é importantíssimo o seu currículo, ou no papel, trabalho de intervenção, que o seu trabalho seja, que seu planejamento esteja classificador, uma pasta com plano, uma pastinha de acompanhamento de cada paciente. Ter sempre uma caixa com seu material de trabalho, lúdicos, e um outro com avaliação e intervenção. Para um paciente é diferente. O consultório, você tem um trabalho, não precisa você estar com a caixa, tudo lá, porque você tem seu armáriozinho com todo o trabalho. Então, você não mistura com avaliação, é seu material. Você tem sua caixa para bem organizado, uma pasta tipo fichário, depois você coloca guardado cada vida de seus alunos, né, cada atividade, para poder você também não se perder. É como uma escola, você tem que ter um arquivozinho com todo o material de cada paciente, desde o primeiro dia em que ele vem, para você fazer o anamnese, e daí em diante as atividades todas deles. Né? Você usa uma pastinha, um classificador para cada um também, no seu consultório, e quando você for para trabalhar naquela escola, naquela instituição, você vai levando o classificador dos pedidos, porque é assim, você é chamado para trabalhar na escola, ou você foi levar seu material, e a diretora da escola, a equipe da coordenação da escola aceitou, e você aí tem uma pasta para cada aluno da queixa, né, da anamnese, de todo aquele processo. Primeiro, a professora sente o problema, fala com a direção fala com a coordenação, e você se prepara, porque você foi chamado, ou você como diretor convidou,
ou foi na pestalose levar a sua queixa, psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, você vai ter como apresentar e como diretor, como receber. Mas aqui o nosso momento, os mitos e verdades, é para o neuropsicopedagogo. Então você, psicopedagogo, você, neuropsicopedagogo, vai até o paciente, tá? A fazer o atendimento e chegando na instituição, se dirigindo às pessoas certas, com certeza, ou na sua clínica, você vai estar atendendo todos, como a gente trabalha lá na nossa clínica, no Instituto Educacional Social de Portão. Então, é verdade que o neuropsicopedagogo tem que ter as suas atividades em mão, tem que ter o seu planejamento, tem que ter a sua pastinha individual de cada aluno para fazer os atendimentos e alcançar seu objetivo, que é levar aquela criança, aquele adolescente para o seu meio social já habilitado, já cheio de si, protagonista do seu e da sua história, do seu mundo e da sua história. Outra dica bem importante para seu trabalho. Você pode colocar as pastas em várias cores, né? A pasta daquele aluno no individual, você pode botar uma etiqueta azul, uma etiqueta vermelha, uma etiqueta marrom, amarela, você vai decidir cada passo de seus atendimentos. O da anamnese, você aí, nessa mesma pasta, tem umas pastas que abrem um lequezinho e você pode abrir ela e deixar de 5 partes, 6 partes. Coloca uma corzinha em cada um e você sabe, o anamnese, depois o atendimento. Cada sessão, uma pastinha, seu material, o tipo de pasta, e uma pasta só. E quando eu estiver em aula com vocês, eu vou estar mostrando na prática. Agora eu só estou passando os mitos e verdades, que é a aula do sábado passado. Então, eu estou só colocando na prática. Então, seu fichário, já sabe, mitos e verdades, tem que ter o seu fichário, tem que ter a sua pastinha ou várias pastas, você que vai decidir com a vida, sabe? Eu gosto daquelas pastas separadas, como fichário, e você já coloca tudo seu. Você, para não ficar perdido, coloca o nome daquela criança e todos em ordem alfabética também. E pode botar as pastinhas, a pastinha da Virgínia, da Silva, de Paula, de Paulo, de Pedro. Então, cada uma você também pode botar dentro do seu fichário, todo ele organizado por ordem alfabética. É como trabalhar na secretaria da escola. Só que uma pasta fichário você pode fazer para cada aluno. Pasta fichário de 3 partes ou 4 partes, elas são grossinhas e transparente, você botou adesivo ali, já sabe que qual o nível que ela já está, até você colocar aquela borboleta já para sair. Saiu do casulo e já virou uma borboleta, vai ao sabor. Vamos refletir todos os dias qual a importância do neuropsicopedagogo, do psicopedagogo na vida daquela criança, na vida daquele adolescente, para colocá-lo na sala de aula de retorno, para colocar cada vez mais ele consciente e atento a tudo. Pensar um pouquinho da importância da aprendizagem na vida daquele cidadão, naquela vida daquela criatura, daquela vida daquela criança. Vamos o quê? Sempre desenvolver estratégia para que as pessoas cheguem na consolidação do processo de aprendizagem. Qual é a importância? É esta. É estudar todo o processo de aprendizagem numa perspectiva individual. Eu sempre falo que é como Maria Montessori. Ela sempre trabalhou um por um. A diferença é que você vai procurar saber como o sistema nervoso funciona, quais as funções cognitivas, como ela é processada, como elas são processadas no sistema nervoso, como que nós vamos potenciar a aprendizagem do sujeito.
É assim que a neuropsicopedagogia trabalha com nossa criança, com nosso adolescente. Então, é para descobrir como consolidar e desenvolver uma estratégia para o processo de aprendizagem, para que ele seja efetuado, para que ele seja realmente aconteça a aprendizagem no seu processo de vida. E a gente tenta descobrir a importância para todos nós. E você entendendo isso, você entende o que é a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia na vida das pessoas. É o processo da aprendizagem. Nós não trabalhamos com reforço escolar, com banca, nada. Nós trabalhamos com o paciente. A aprendizagem escolar é uma das atividades, mas nós trabalhamos a aprendizagem do geral, desenvolvimento da pessoa, de um processo da aprendizagem. Para consolidar, ela precisa de vários processos, conhecer o professor, conhecer as atividades, conhecer ela, toda a atividade dela, onde ela perdeu, onde o professor perdeu, e nós vamos ajudá-la a encontrar o fio da meada e seguir em frente. Nós precisamos aprender as concepções cognitivas, a atenção, o planejamento, o controle inibitório, memória. Essas aprendizagens, elas são base para que você possa ensinar e aprender como trabalhar na aprendizagem escolar. A neuropsicopedagogia, ela trabalha com o desenvolver da aprendizagem humana, independente do contexto. Ela serve para todas as idades, para criança, para adolescente, até para bebê. Quem quer fazer concurso público, para quem quer prestar vestibular, para ter segurança, é toda uma área, já idosos principalmente, que já está perdendo alguma área do seu pensamento, reconsolidar, reabilitar as funções. Ela serve para pós-Covid, que foi agora uma febre, e nós estamos precisando disso na escola, porque as meninas, as crianças que tiveram Covid, eles têm um pouco de, sabe, eles não estão com muita memória, mas até na alimentação, hoje em dia, nessa estratégia pode usar também a nutricionista. O que fazer para diferenciar as funções do atendimento? Como professor, você vai trabalhar como pensar, como trabalhar e saber separar o professor do neuropsicopedagogo e o embasamento técnico e o embasamento prático. Não trabalhar sem uma segurança. Você tem que ter a segurança do que você conhece, do que você estudou, e você conhecendo todo as práticas da neuropsicopedagógica, que são os pilares do conhecimento. E aí, você conhecendo, você vai trabalhar com muita vontade e com muita segurança. E isso é muito importante, né? Não esqueça dos pilares. A neuropsicopedagogia e a psicopedagogia. Qual é a diferença? Qual é a base da diferença? A neuro, ela vai trabalhar questões do desenvolvimento do sujeito. Pegar um paciente, eu vou trabalhar e avaliar, intervir com ele nas funções, nas prejudicadas que ele está passando e potencializar a coisa boa que ele tem, daquela pessoa, daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente. A partir dele que eu vou avaliar as questões neurobiológicas e considerar todo um processo e desenvolver com aquele sujeito a partir dele mesmo. Vou olhar para ele a partir dele mesmo. Pegar métrica de ninguém, nem comparar ninguém. Ele é único, ser humano único. Eu vou trabalhar com o sujeito, com a psicologia social, tem a base na psicologia, na análise. Ela vai olhar o sujeito, a criança ou adolescente, ela vai trabalhar na inclusão global daquele sujeito. Vai trabalhar as questões sociais, as questões afetivas, emocionais, que faz parte da base da psicopedagogia. Quando você tem um sujeito
com dificuldade de se inserir no contexto, não consegue se socializar, não consegue fazer parte daquela classe, daquela sala de aula. Então, você está com esse sujeito que a dificuldade dele é falta de foco, de atenção, de planejamento, de linguagem, de compreender e de criar estratégia para conviver com todos, de buscar no desenvolvimento, nas funções cognitivas. Aí a gente vai trabalhar a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia da aprendizagem. Se ele tiver problema de inclusão, nós vamos trabalhar para que ele sinta forte para desenvolver nele por ele. A psicologia, o foco é fazer parte de um todo, ser protagonista dele no processo. O psicopedagogo tem seus protocolos, os testes organizados. Vamos resgatar e colocar na sala de aula de novo. Então, Jorge Visca, ele trabalha a pessoa, a comunidade, não tem testes padronizados. Nós criamos de acordo às necessidades. Nós temos todo é claro, tem muita gente que diz que não é claro, mas é claro sim, mas todo o material que você pode usar em sala de aula. Jorge Visca, ele estruturou protocolo, e esse protocolo não tem testes padronizados, por isso você trabalha o piagetiano, que são as provas piagetianas de Piaget, aquela malinha que você pode confeccionar, que você pode fazer com materiais recicláveis, mas que tem a ver com a motricidade grossa, fina. Trabalhar. O psicopedagogo não precisa testes padronizados, mas o neuropsicopedagogo precisa, porque ele se baseia na parte de psicologia, né? Ele precisa de testes psicológicos. Então, você tem que buscar, e se ela tem transtorno de linguagem, ela vai ter só de linguagem. E cada um tem seus critérios próprios. E você trabalhar, pesquisar cada vez mais para melhorar os seus atendimentos. Então, é isso aí, mitos e verdade. Verdade que temos que ter nossas atividades preparadas para entender e compreender o outro a partir do pai. Às vezes o problema está no pai, está na mãe, a criança não tem nada. Ela precisa somente ser compreendida. Eu quero lembrar uma coisa a vocês, não vamos misturar aba com psicopedagogia, com neuropsicopedagogia. A aba é um outro assunto para trabalharmos, mas o psicopedagogo não usa aba. É bom conhecer, é bom você saber o que é a aba, você conhecer o que é neuropsicopedagógica e compreender outras áreas da educação. Mas é bom saber, sim, tomar vários cursos, sim, e com técnicas novas, a musicoterapia, trabalhar também. Então, desenho, pintura. Então, você deve o quê? Escolher uma área. Agora, conhecer não custa nada. É interessante para que você se aproprie ainda mais dos saberes, tá certo? Verdade, estudar o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo usar outras áreas do conhecimento? Sim. Todos na área da psicologia, sim, conhecer, estudar e muito neuropsicopedagógico. E pedagogos e psicopedagogos foi fazer psicologia para compreender todo um processo e ajudar ainda mais o seu aluno, o seu paciente, a sua criança, o seu adolescente, o seu idoso. Ok? Até bebês, não esqueça disso. Então, vamos lá? É isso aí, mais uma aula de hoje. Mitos e verdades e bom trabalho. Um beijão no coração e até mais. Tchau!